Pai Senhor, meus irmãos, quem fala é o Rildo, professor da matéria Aconselhamento Cristão. E nesse momento nós iremos dar início à nossa aula de número 4, né? E na aula de hoje nós iremos estudar juntamente com os irmãos a respeito da importância do uso de métodos de aconselhamento. E dentro dentro da importância do uso de métodos de aconselhamento, nós vamos ver algumas técnicas de aconselhamento. Também nós iremos estudar o obreiro e a prática do aconselhamento cristão. E dentro desse assunto, iremos falar com os irmãos a respeito de alguns deveres práticos do obreiro como conselheiro. Tá bem, meus irmãos? Então, na importância do uso dos métodos de aconselhamento. Conforme está na apostila de vocês, diz assim, que é sabido que entre os que exercem a função de conselheiro, que não existe uma receita infalível que se aplique a todas as situações. Meus irmãos, é entendido como regra geral, não existe uma mágica, né? Não existe uma receita, não existe uma fórmula eficaz, né? Quando se trata de aconselhamento, porque o conselheiro ele vai lidar com diversas situações que envolve o aconselhamento, principalmente na questão da igreja. Quando a gente fala igreja, nós estamos lidando com o povo de Deus que não estão isentos de problemas, não estão isentos de frustrações, não estão isentos de perigo, né? Então, várias são as situações que o conselheiro ele vai lidar durante a sua jornada, durante o seu ministério como conselheiro cristão. Por que eu digo isso? Porque são inúmeras as questões que o conselheiro vai lidar na sua vida. Tem na questão pessoal ou interpessoal das pessoas, né? Às vezes a pessoa tem problema de ansiedade, solidão, depressão, problemas de culpa, né? Às vezes problema de a fragilidade da pessoa. Também tem as questões ligadas ao desenvolvimento, né? Isso quando a gente fala desde a criação dos filhos, na adolescência, na meia-idade, na velhice. Então, todas são essas as questões ligadas ao desenvolvimento. Também vai ter as questões interpessoais, ou seja, os relacionamentos daquela pessoa, né? Na questão dos relacionamentos com os amigos, na questão aí também trata sobre na questão do pecado nessas relações interpessoais, que seria sexo fora do casamento, ou sexo no casamento. Quando fala relações interpessoais, está falando também sobre a família. Vai falar sobre a questão do homossexualismo, que hoje é um assunto tão debatido, um assunto tão atual, né? Que isso vai trazer bastante dúvida dentro da igreja. Tem muitas pessoas hoje dentro das igrejas com muitas dúvidas a respeito desse assunto, da questão da violência, da questão do abuso. Então, o conselheiro vai lidar com diversas situações. Dentro das questões de identidade, podemos citar a pessoa com um complexo de inferioridade, ou às vezes pessoa com a autoestima muito elevada, pessoas com problema de perdas, né? Que morre alguém da família, a pessoa tem que lidar o conselheiro tem que lidar com aquela situação, aconselhando as pessoas da melhor forma. Aí também entra nas questões da família, né? Na questão do aconselhamento pré-nupcial, isso já é mais um aconselhamento direcionado ao solteiro, aos jovens. Aí entra dentro da família, entra nas questões dos problemas
conjugais, e isso é a situação que o conselheiro vai lidar durante o seu ministério com essa situação de problemas relacionados ao casamento, né? Problemas relacionados com a gravidez ou a falta da gravidez, né? Hoje nós vemos muitas pessoas que têm, às vezes, complexos, mulheres principalmente, com complexos por causa disso. Às vezes não pode ter filho, é estéril, então o conselheiro tem que estar apto para lidar com essas situações, entre outros problemas relacionados à família, né? Por que não dizer a respeito do divórcio, né? Que um problema tão, infelizmente, tem ocorrido dentro das igrejas nos dias de hoje. E dentre essas questões também tem outras questões que envolvem na questão dos transtornos comportamentais, o alcoolismo, os vícios, né, das drogas, o aconselhamento na questão financeira do indivíduo e também na questão vocacional, né? Aí já envolve mais na questão espiritual, na questão da chamada espiritual da pessoa, não somente na questão vocacional dentro da igreja, mas também na sua questão vocacional como na área profissional da pessoa, né? E diversos outros problemas como esse que eu citei para os irmãos. Então, meus irmãos, nós podemos ver que são muitos os problemas, né? Então, a definição do método deve ser entendida por algumas providências, né? Quando você vai lidar com as questões do aconselhamento, antes de você aplicar o aconselhamento em si, o conselheiro deve estar apto, né? Deve estar pronto para lidar com aquela situação, né? Então, dentro disso, o conselheiro deve tomar algumas providências, como o levantamento de antecedentes, a percepção do caráter do indivíduo, a compreensão das reações dos que sofrem tensão nervosa e os seus problemas e resistências. Então, o conselheiro ele vai lidando com essas situações, então ele tem que se munir, né, de tudo isso, levantar os antecedentes da pessoa, ter percepção do caráter da pessoa, né? Isso já ajuda bastante o conselheiro antes do aconselhamento, antes de conversar com o aconselhado, a compreensão das reações daquela pessoa, entender o caso, né? Entender a situação antes de aplicar o aconselhamento e também saber sobre os problemas e resistência da pessoa, né? Que às vezes hoje nós vivemos num mundo praticamente de bipolar, né? De dois lados, né? As questões, nas questões sociais, nas questões políticas, discussões, às vezes, isso infelizmente nos tempos que nós estamos vendo pessoas, famílias ou amigos dentro da igreja, pessoas com pensamentos diversos entre várias situações. Então, o conselheiro ele tem que ser, nesse ponto, um apaziguador, né? Um pacificador. Então, conhecer os problemas, as resistências das pessoas dentro dos diversos assuntos na qual ele vai lidar. Então, meus irmãos, vamos aqui hoje falar a respeito de algumas técnicas, né, de aconselhamento. Como eu falei para os irmãos, não existe nenhuma nada eficaz, né? Não existe nenhuma receita infalível, né? Não existe uma fórmula mágica, mas tem algumas técnicas, né, que nós podemos aplicar dentro do aconselhamento cristão. E a primeira técnica, conforme está escrita na apostila, é a técnica do aconselhamento de apoio. O que significa isso? Significa que a pessoa ela pode dar com diversas crises, né? Crises na sua vida. E a crise é uma fase difícil na trajetória das coisas, ou do fato, das ideias.
e podendo ser um estado de dúvida, de incerteza, que afloram em momentos perigosos ou decisivos da vida. Então, no aconselhamento de apoio, vai trazer o conselheiro como aquela pessoa, como que o ponto de apoio, né, para aquela pessoa que está passando por uma crise, seja essa crise na questão da perda, por exemplo, uma pessoa que sofre uma morte na família, né, ou uma pessoa que está passando por uma crise conjugal, ou uma pessoa que está passando por uma crise financeira. Então, ela vai ter o seu ponto de apoio, ela deve encontrar o seu ponto de apoio num conselheiro. Portanto, há a necessidade de que o conselheiro seja uma pessoa idônea, uma pessoa amiga, uma pessoa amorosa, que vai tratar dessas questões com a pessoa, dando-lhe as melhores orientações e guiados, né? E guiados na palavra de Deus, né? Tendo como fonte a palavra de Deus e orando com essa pessoa, buscando, intercedendo, procurando levar essa pessoa, né, a ter um relacionamento íntimo com Jesus Cristo para os seus problemas dessas crises, da crise. Porque às vezes a crise ela pode ser passageira, né? Ela pode ser uma crise momentânea, passageira, mas também pode ser uma crise que vai demandar um longo tempo, né? Às vezes pode ser uma crise na questão da enfermidade, que às vezes existem enfermidades, nós sabemos que enfermidades incuráveis, que a pessoa vai ter que lidar com aquela situação. Então, o conselheiro tem que estar apto para dar esse centro de apoio, ser um ponto de apoio, na verdade, para o aconselhado. Outra técnica de aconselhamento é a chamada técnica diretiva, é a chamada técnica diretiva, né? O que é técnica diretiva? Nessa técnica, o conselheiro basicamente é a pessoa central que tem o domínio de todo o processo. Cabe ao conselheiro conhecer plenamente a situação do consulente. Após a análise, ele deve indicar a solução ideal. Para tanto, deverá levantar fatos, analisar sucintamente levantar os fatos, né? Analisar e interpretá-lo. Ou seja, nesse caso aqui, na questão do aconselhamento diretiva, palavrinha difícil, né? Mas, ou seja, o aconselhamento direto, ou seja, você, como conselheiro, você vê o problema, né? O conselheiro levará o conselheiro leva o aconselhado a enfrentar a si mesmo e os seus problemas de maneira clara e realista. O que significa isso? O conselheiro, nessa técnica aqui, é aquele conselheiro que vê a situação, né? Que mesmo que não tendo sido convocado ou chamado para lidar com aquela situação, ele é que vai tomar os pontos diretivos, né, do aconselhamento. Ou seja, o comentarista aqui até citou no caso do pecado de Davi, né, que o profeta Natã, nos dias de Davi, ele era também uma espécie de conselheiro, né, que no caso do adultério de Davi, ele levou o Davi a conhecer as potencialidades e as suas fraquezas também, a assumir a sua responsabilidade. Então, assim, o conselheiro, às vezes como pastor, geralmente os pastores da igreja, ele vê o problema, às vezes vê a pessoa no problema, então ele vai usar essa técnica diretiva para quê? Para dar o melhor conselho para aquela pessoa resolver esse problema. Então, às vezes a pessoa ela vive no erro, continua no erro,
E o pastor, como conselheiro, ou mesmo o aconselhador cristão, não precisa ser necessariamente o pastor, mas aquele que está apto a aconselhar, vai tomar essa decisão diretiva, né? O que ele tem que fazer? Tem que diagnosticar, analisar e dar a solução. Foi exatamente isso que o profeta Natan fez. Davi estava com os olhos obscuros, né, por causa do seu pecado, e não conseguia enxergar isso. Não somente o pecado, a questão do assassinato também que ele havia cometido. Então, nessa técnica diretiva, a função do aconselhador aqui é ele tomar as decisões, né, e tomar a iniciativa do aconselhamento, e mostrar para aquela pessoa o melhor caminho que ele deve tomar, né? E o melhor caminho, com certeza, é reconhecer os seus erros, os seus pecados e se reconciliar com Jesus ou com outras pessoas também e ter uma mudança de atitude do seu erro. Outra técnica de aconselhamento é a chamada aconselhamento por confrontação, né? Nessa técnica, é necessário, às vezes, no trabalho de aconselhamento, nessa técnica de confrontação, vai levar a pessoa, na verdade, a técnica de aconselhamento por confrontação é quase que ela está ligada à técnica de aconselhamento diretivo, ou seja, você vai confrontar, através de aconselhamento, a pessoa diante dos seus erros, né? E para isso, tem alguns passos que devem ser seguidos nessa técnica de aconselhamento. Então, o primeiro passo é informar acerca do problema e averiguações dos antecedentes. O segundo passo é confrontar o aconselhado com provas do seu mau comportamento. O terceiro passo é aceitar o aconselhado, mesmo que mostre apático ao aconselhamento, ou seja, às vezes a pessoa não quer receber um aconselhamento, mas mesmo assim o conselheiro deve ser insistente, deve usar maneiras e técnicas, mesmo que a pessoa às vezes se mostre assim um pouco desligada, não querendo. Na questão do aconselhamento por confrontação, você nada mais vai do que aconselhar uma pessoa a sair do seu pecado, a sair da sua atitude, do seu erro, e às vezes a pessoa quer continuar naquilo, então você vai trazer a técnica de confrontamento, né? E às vezes a pessoa ela pode se mostrar um pouco apática ao aconselhamento, mas o conselheiro, meus irmãos, ele tem que colocar em mente que muitas vezes, o aconselhamento ele pode não ter efeito nenhum, mas o conselheiro não deve desanimar por causa disso, né? Basta que nós aconselhamos, falemos mediante a palavra de Deus, que é a atitude que deve ser a atitude do conselheiro, e cabe ao aconselhado acatar ou não. E o quarto passo nessa técnica de aconselhamento é conscientizar o aconselhado a confessar o seu pecado e confiar no amor de Deus. Então, esta deve ser a intenção, ou seja, deve ser a prioridade do conselho por confrontação. Levar a pessoa a confessar o seu pecado e confiar no amor de Deus. Mas não, quando a gente trata da questão do aconselhamento por confrontação, não deve ser algo imposto, não deve ser algo exigido. Mas, como foi tratado aqui, você tem que ser uma pessoa amorosa, saber como falar e agir de maneira séria, né? E mostrar para aquela pessoa
o seu erro e a solução para que ela tenha um direcionamento, né, para o arrependimento do seu pecado. Então, o quinto passo aí vai falar que depois de tudo isso, o conselheiro deve ajudar o aconselhado a acertar as contas contraídas por sua má conduta. Ou seja, mesmo depois do que você venha a ter êxito, né, nessa técnica de aconselhamento por confrontação, quando você vê uma pessoa que está em pecado e você o aconselha, né, a mudar de atitude, a se arrepender de seus pecados. E essa pessoa acata o seu aconselhamento, tem uma regeneração, e por fim, o conselheiro não deve abandonar aquela pessoa por si só, ela deve ajudá-la, né, a acertar as contas contraídas, né, por causa daquelas más condutas, porque, como diz assim, todo pecado ela tem uma consequência, todo pecado ela tem uma consequência. Então, o conselheiro deve ajudar o aconselhado também nessas consequências, né? Mesmo depois do seu arrependimento. Outra técnica de aconselhamento é o aconselhamento chamada de informação ou direção. Essa técnica de aconselhamento, meus irmãos, ela tem por finalidade oferecer informações sobre as diversas áreas da vida, né? Acerca do namoro, acerca do noivado, acerca do casamento, a escolha das profissões, as questões sobre a conduta moral, social e espiritual e as grandes perguntas da vida sobre as orientações por objetivo, apresentar o caminho correto para o aconselhado. Então, essa técnica de aconselhamento de informação e direção é aquilo que você vai ajudar as pessoas a tomar um direcionamento na sua vida, seja ela na área profissional, também seja ela na área espiritual, né? E também relacionado nas questões pessoais também. Isso já envolve as questões de família. O conselheiro pode ajudar no aconselhamento de família, o conselheiro pode ajudar nas questões financeiras do aconselhado, mas para tudo isso você deve ser apenas dar um norte para a pessoa. E muitas vezes essa técnica, basicamente, ela é preventiva, né? O conselheiro, na verdade, ele pode indicar um especialista na área, né? Ou mesmo indicar bons livros pertinentes ao problema e ao questionamento do aconselhado. Muitas vezes o conselheiro ele não vai dominar todas as áreas. Então, nessa chamada técnica de direção de informação, o conselheiro simplesmente vai passar informações que auxiliem o aconselhado a tomar as suas melhores decisões, né? Por exemplo, seja na área financeira, muitas vezes o conselheiro não vai entender nada na questão de investimento, né? Seja na área profissional, que às vezes a pessoa, principalmente o jovem, tem as questões relacionadas a que carreira seguir, o que vou fazer da vida, na questão do casamento, na questão do namoro, qual a melhor forma de escolher, né, o pretendente ou a pretendente, na questão do aconselhamento aos jovens. Então, o conselheiro, nessa forma, ele vai dar um direcionamento para aquela pessoa. Outra técnica de aconselhamento é o aconselhamento em grupo, né? E nessa forma de aconselhamento, ele tem por finalidade terapêutica reunir um número específico, um número limitado de pessoas com problemas e situações em comum, né? E em que todos podem participar sobre a orientação do conselheiro, e o conselheiro que
tem que direcionar, ele tem que ser o estimulador e o centralizador, né, desse debate em grupo, ou seja, desse aconselhamento em grupo. É como na verdade, essa forma de aconselhamento, nós podemos citar na questão do aconselhamento dos alcoólicos anônimos, por exemplo, que se reúne, né, isso apenas como exemplo, que se reúne ali pessoas com problemas em comum, que é o alcoolismo, e ali o conselheiro ele pode dar esse conselho em grupo, né? Em grupo, ou seja, reunir várias pessoas com a mesma situação, com o mesmo problema e dar um aconselhamento ali em grupo. E tendo em vista que o conselheiro é que deve ser o estimulador e o centralizador, né? E para que o tema do debate seja centralizado num só, que não venha fugir desse tema. Por exemplo, vai reunir os jovens, por exemplo, para hoje nós vamos falar sobre aconselhamento relacionado à questão de tatuagem, por exemplo. Então, o aconselhamento ali, o tema central ali, é exatamente esse, para não fugir do tema na qual está sendo proposto quando for um aconselhamento em grupo. E por último, né, sobre as técnicas de aconselhamento, o encaminhamento do aconselhado a um especialista. Eu já falei aqui em aulas anteriores que às vezes o conselheiro ele não domina, ele tem que colocar em mente que ele não domina todas as áreas, né? Principalmente quando ele vê que esse problema, existem situações, a situação ou o problema do aconselhado já vai para uma área mais psicológica, né? Em que ele vai ter que lidar com essa situação. Então, o conselheiro ele deve ter o nome e o endereço de bons profissionais da área para serem encaminhados, respeitando sempre a decisão do aconselhado e não tentar impor a sua própria opinião. Até dependendo da abordagem, o aconselhado pode sentir-se rejeitado. Então, às vezes, o problema da pessoa de área, por exemplo, de área psicológica, que às vezes foge da alçada do conselheiro, então o conselheiro ele deve ter em mente, ele deve ter um contato, deve ter um endereço de um bom psicólogo. Principalmente hoje nós temos bons psicólogos dentro das igrejas, né? Então, o conselheiro deve encaminhar o aconselhado para esses especialistas, não somente na área da psicologia, como eu acabei de falar, por exemplo, pode ser na área financeira, por exemplo, né? Às vezes o conselheiro ele não tem o domínio nesta área, conforme eu já disse anteriormente, ele vai encaminhar a pessoa para esse profissional. Então, o conselheiro ele deve ter em mente que ele deve sempre e às vezes saber que ele não pode lidar com todas as situações, né? Não pode lidar com todas as situações. Às vezes o problema é problema criminal, né? Aí tem que ter na questão um especialista como um advogado na parte criminal. Então, o conselheiro ele deve saber que ele não vai resolver todos os problemas. Ele deve sim ter em mente que precisa de um profissional na área. E por fim, meus queridos irmãos, o obreiro e a prática do aconselhamento cristão. Então, o aconselhamento cristão, feito com sabedoria, é indispensável ao ministério da igreja local. A Bíblia, a despeito de ser também um mandamento bíblico. Ou seja, então o obreiro, na prática do aconselhamento cristão, ele deve ter isso em mente. Deve ser feito com sabedoria e é indispensável ao ministério da igreja local, né? E isso torna-se até um mandamento bíblico,
quando Jesus falou assim, ide fazer discípulos, não é simplesmente, muitas vezes, simplesmente pregar, né, a palavra de Deus, mas ensinar, sentar com a pessoa, aconselhar, a desviar-se dos seus erros, das suas mazelas, ajudá-la, né, nas suas questões variadas, nas questões interpessoais, nas questões sociais, enfim, isso é um mandamento, ou seja, Jesus falou assim, então nós devemos levar as cargas um dos outros, né? Então, dentro do aconselhamento cristão, o aconselhamento cristão é um preceito bíblico, né? E tem como propósito, conforme eu acabei de dizer, ajudar e edificar os membros do corpo de Cristo. Jesus, quando ele esteve aqui, ele disse que a Pedro, certa ocasião, quando Pedro estava ali pescando, ele falou assim, ó, hoje vos farei pescadores de vocês, não serão mais pescadores de peixe, serão pescadores de almas, né? Então, o propósito, na verdade, do aconselhamento cristão é ajudar, né, e edificar os membros do corpo de Cristo. Jamais, jamais. É o que nós vamos ver daqui a pouco. O conselheiro, ele deve levar a pessoa a um caminho errado, né? Dar conselhos errados, mas dar conselhos que ajuda, que edifica. Então, a prática do aconselhamento cristão, verdadeiramente, é esta. E, por fim, os deveres práticos, né, do obreiro como conselheiro. Então, o obreiro como conselheiro, isso baseado no Salmo de número 23, né, um salmo muito conhecido da Bíblia Sagrada. Então, o obreiro como conselheiro, ele deve cuidar do rebanho, ele deve guiar o rebanho, ele deve consolar o rebanho e deve suprir as necessidades do rebanho, né? Então, o obreiro, quando nós falamos obreiro como conselheiro, seria o que cuida da igreja, né? O que trabalha à frente da igreja, o que ele deve guiar o povo de Deus, ser a pessoa que vai direcionar o povo, levá-los até Jesus Cristo. E, na conclusão aqui dessa aula, eu gostaria de dizer para os irmãos que Jesus, ele é o conselheiro dos conselheiros. Meus irmãos? Às vezes, um cristão, ele pode ficar tão envolvido com teorias e técnicas de aconselhamento que acaba se esquecendo de qual a verdadeira fonte de toda ajuda duradoura, que é o Senhor Jesus Cristo. Que não adianta eu falar várias técnicas de aconselhamento, a maneira de como aconselhar, que nós devemos ter em mente que o melhor fonte é o Senhor Jesus Cristo. O maior exemplo de conselheiro é Jesus Cristo, conforme está relatado em Isaías 6 e 9, né, na qual o profeta Isaías escreveu dizendo o seguinte, Isaías 6, desculpa, meus irmãos, Isaías 9 e 6, a palavra de Deus diz assim, que porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre o seu ombro, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Meus irmãos, dentre todas as técnicas de aconselhamento, eu deixo para os irmãos que não devemos
não devemos abrir mão de que a principal ajuda de um conselheiro cheio do Espírito Santo não está baseada nas teorias mais recentes dos especialistas de aconselhamento e psicologia, mas na frase, assim diz o Senhor, né? A Bíblia descreve Jesus como o maravilhoso conselheiro, conforme está em Isaías 9:6. Ele é o conselheiro dos conselheiros, sempre disposto a animar, guiar e dar sabedoria ao que se dedicam à tarefa de ajudar os seus semelhantes. Nunca é demais repetir que o conselheiro cristão realmente eficiente é apenas uma pessoa preparada que se dispõe a servir de instrumento através do qual o Espírito Santo irá transformar vidas, né? Quando o conselheiro está enfrentando ansiedade e confusões em seu trabalho, deve levar os problemas a Deus, pois ele prometeu cuidar de nós e nos ajudar. Orar diariamente, estudar a Bíblia, são atividades que mantêm aberto o nosso canal de comunicação com aquele que é o nosso verdadeiro conselheiro e ajudador. Meus irmãos, com essas palavras, eu quero aqui finalizar e dizer para os irmãos que o Ministério de Aconselhamento é um ministério árduo, né? Mas de um galardão muito grande, e ajudar pessoas mediante a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, eu quero aqui deixar o meu forte agradecimento a todos vocês que ouviram, que assistiram essas 4 aulas. Essa é a última aula que nós estamos ministrando, né, dessa matéria. Então, a próxima sexta-feira, estarei postando as provas e os trabalhos para os irmãos entregarem ali no IPP. Espero que vocês tenham sido muito ajudados, compreendidos, instruídos a respeito dessa matéria, que na verdade aqui foi apenas um norte, né, que demos para vocês por causa do tempo, mas que os irmãos possam ser edificados, né? E sigam, meus irmãos. Não abram mão desse ministério. Se você tem a chamada de aconselhamento, que Deus com certeza irá retribuir e muito, seja aqui na terra ou seja no céu, a vida daqueles que querem e desejam seguir ajudando pessoas. Deus abençoe a todos. Na próxima sexta-feira, ou até a próxima sexta-feira, estarei postando a prova e os trabalhos para que os irmãos possam entregar ali no IBP. Deus abençoe a todos, que nós possamos continuar firmes na presença do Senhor Jesus. Fiquem na paz.